Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Automação 1, no qual nós vamos abordar o tema de biblioteca dentro do Automation Studio, de bloco de função e biblioteca dentro do Automation. Tá certo? Até hoje, nós apenas utilizamos os blocos de função e as bibliotecas que já foram desenvolvidas no Automation Studio, né? Nós não chegamos a desenvolver nenhuma biblioteca. Então, nós usamos, por exemplo, o bloco de função TON, temporizador, que está presente na biblioteca standard. Utilizamos o bloco CTU, presente na biblioteca standard, né? Então, usamos blocos que o pessoal da BR já desenvolveu. Só que agora nós iremos desenvolver os nossos blocos. Tá? Por quê? Bom, por dois motivos principais. Primeiro, né, quando você pega uma lógica, uma função ou um trecho de código e coloca dentro de um bloco de função, você encapsula, né? Você protege o seu código. E aí, né, as pessoas podem usar aquele bloco, mas sem saber o que tem dentro. É exatamente isso que a gente vê no temporizador. Então, a gente usa o temporizador, mas não conhece exatamente todos os detalhes do código do temporizador. Obviamente que a gente faz ideia do que tem, porque a gente tem experiência, né, de programação em C e etc. Mas a gente não conhece linha por linha do bloco temporizador. Tá certo? Legal. Então, o primeiro objetivo é proteger, né? Você vai proteger o seu código, vai proteger a sua função, proteger o seu segredo dentro de um bloco. E não vai impedir que outras pessoas utilizem, mas utilizem sem conhecer exatamente as linhas que tem dentro, né? Um exemplo legal disso é o bloco PID que tem dentro dos CLPs. A gente está careca de saber, né? Eu até um pouco mais careca de saber que eh, o bloco PID tem uma função, KP, que multiplica 1 mais 1 sobre TIS mais TDS, mas eu não conheço exatamente as linhas de código do bloco PID da BR. No entanto, eu uso com frequência e uso e funciona muito bem. Tá? Outra função importante de criar uma biblioteca justamente é reaproveitar o código. Então, eu tenho algo que eu uso bastante, diversas vezes no meu programa. Por exemplo, o pisca-pisca. Tem que implementar lá, fazer 5 lâmpadas piscarem. Né? Em vez de eu usar 10 temporizadores, eu pego dois temporizadores, coloco eles dentro de um bloco e passo a utilizar o bloco, chamado de bloco pisca, alguma coisa assim. Tá bem? Então, essa é a outra grande vantagem, quando você vai reutilizar aquele trecho de código ou vai reutilizar aquela lógica que você criou. Aí você coloca dentro de um bloco e continua utilizando o bloco. Tá certo? É exatamente como a gente faz com temporizadores. Muito bem, então, né? A gente cria primeiro uma biblioteca, depois os nossos blocos de função. Aqui neste documento que está lá no Teams, né, ele tem toda a explicação da parte de biblioteca, com que a gente cria blocos de funções, e um exercício final, que foi, se eu não me engano, a prova do semestre passado, para a gente encerrar todo o conteúdo. Né? Então, desenvolvida a prova, usando biblioteca, usando máquina de estado, usando tudo, vocês estão preparados para a nossa segunda avaliação. Tá certo? Deixa eu só fazer, né? Tá? Então, por exemplo, minha intenção é criar um bloco como exemplo para vocês, um bloco chamado de pisca-pisca, né? Um bloco de pisca-pisca. Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não consigo. Deixa eu criar aqui, só para fazer um desenho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu habilitar o zoom. Zoom it. Aí eu acho que eu consigo. Vamos ver? Quero fazer um desenho aqui. Aí. Então, o objetivo é criar um bloco de função
que poderá ser usado em ladder ou em texto. E aí, esse bloco de função, ele vai ter uma função de um pisca, tá bem? Função de um pisca. Então, o que ele vai ter que ter de entrada? Por exemplo, uma entrada in, que vai ser a habilitação do bloco, tá? Uma entrada F, por exemplo, que vai ser a frequência. E uma saída L, por exemplo, que vai ser a lâmpada. Então, dentro desse bloco, né, vai ter o quê? O meu código do pisca-pisca. Então, quando a entrada for verdadeira, eu pisco com a frequência F. E aí eu posso usar esse mesmo bloco diversas vezes ao longo do código para lâmpadas diferentes, para tudo diferente. Eu posso usar tranquilamente, né, o código embarcado dentro desse bloco denominado pisca. Tá legal? Então, o objetivo é esse, né? Criar um bloco pisca. Se vocês notaram aí no programa do Alto Forno, né, que a gente tinha lá 4 regiões, se a minha memória não me engana, 4 regiões e tinha 2 lâmpadas que piscavam com frequências diferentes em cada região. Legal, se tivéssemos o bloco pisca, beleza. Colocaria lá 4 blocos piscas mudando a frequência, né? Então, é bem tranquilo, né? Bem tranquilo de fazer, melhor do que implementar 10 temporizadores, ou melhor que implementar 10 piscas. Então, eu implemento uma vez e utilizo os blocos outras vezes ao longo do código. Tá bom? Objetivo nosso: implementar o bloco pisca. Vou implementar o bloco pisca, vou utilizá-lo em ladder e vou utilizá-lo em texto, só para ilustrar e para não ficar nenhuma dúvida com relação à biblioteca de funções, que é muito utilizado, tá, pessoal? Quando a gente programa realmente no ambiente industrial, a gente utiliza bastante esse conceito de biblioteca. Legal. Então, olha só. Estou com o meu projeto no Automation Studio e a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma nova biblioteca dentro da pasta Bibliotecas ou Libraries do inglês. Tá certo? Então, tem algumas bibliotecas aqui que eu já uso, né, na programação e eu vou criar uma nova. Então, botão direito em Libraries, add object. Olha agora, Library, que é uma nova biblioteca. E aí, New Library. Next. O nome da minha biblioteca. Então, eu vou colocar nome da minha biblioteca, eu vou colocar o nome da biblioteca é Inatel. O nome da biblioteca é Standard. O nome do bloco é Theon, tá certo? Então, o nome da biblioteca é Inatel. O nome do bloco é outra coisa. Estou falando de nome de biblioteca. Inatel, beleza. Então, vocês vão ver aqui, ó, que apareceu aqui dentro da pasta Libraries, a biblioteca Inatel em azul. O que que é em azul? Azul é porque eu, né, estou criando, eu tenho o código dessa biblioteca. As demais bibliotecas estão em verde com cadeado, significa que, meu amigo, utilize a biblioteca que eu criei, mas você não vai ver o que tem dentro. Tá certo? Isso é bastante comum, né? Eu não quero que as pessoas vejam. Legal, criei a biblioteca. Não criei nada de bloco ainda não. Então, vou criar agora um bloco de função, um function block. Então, clico dentro da minha biblioteca, add object. Olha agora, function barra function block. New, tá? Vou adicionar uma function barra function block. Bom, mas qual a diferença de function e function block? Function é uma função, por exemplo, seno, uma função cosseno, tangente, raiz. Isso é uma função, tem uma entrada e uma saída e pronto, acabou. E function block? Function block é um bloco de função, né? Pode ter mais de uma entrada, pode ter várias saídas, enfim. É algo mais complexo que uma simples function. Function é uma entrada e uma saída. Function block, várias entradas, várias saídas, um código complexo por dentro, tá certo? Então, eu vou criar um novo function block com o nome de pisca, pisca. Dentro da biblioteca Inatel. O meu function block vai se chamar pisca-pisca dentro da biblioteca Inatel. E claro, né? Vamos desenvolver ele em texto estruturado. Nada impede de desenvolver em outras linguagens, mas não faz sentido aqui, né? Bloco para
implementação, pisca, pisca. Descrição, né? Uma descrição aqui, só para orientar, né? Então, texto, claro, next, pronto. Então, agora, a primeira configuração que eu tenho que fazer é o seguinte: eu preciso, pelo menos aqui, criar uma entrada e uma saída, tá? Então, como é um bloco pisca-pisca, vai ter que ter a entrada habilitação, entrada e saída do bloco, né? Só recapitulando aqui, o nosso bloco, a entrada habilitação, a entrada frequência e a saída L, que vai ser a lâmpada. Bom, vamos adicionar entrada in, né? Entrada habilitação, olha que legal. In, booleano e é uma variável de entrada. Isso mesmo, a entrada do bloco. F não é booleano, concorda? Ela é real. Desculpem. Ela é real, mas também é uma variável de entrada. Então, pode ser variável booleana, variável real, enfim. Tá certo? Saída, lamp, né? Booleana, mas aqui é output. Lamp, booleana, só que é variável de saída do bloco. Então, meu bloco tem em habilitação, F a frequência e L de lamp, tá? Poderíamos colocar na description aqui também, né? Ah, mas não vem ao caso, é bem simples. Aqui a gente utiliza a descrição, mas quando tem várias entradas, complexo, enfim, tá bom? Entrada, entrada, saída, pronto, finish. Aí, olha só, automaticamente ele já criou o quê? Um function block denominado pisca-pisca, né? Para eu colocar o meu código aqui, né? E aí ele vai ter, por hora, a entrada in, a entrada f e a saída lamp. Então agora é normal, né? Vamos fazer o temporizador, desculpa, o pisca normal. Então, if in for igual a true, se a entrada in for igual a true, o que, que eu faço? Né? O tempo ligado, na hora de declarar, no declarar parte por parte, o in já está declarado como booleano de entrada. Então, só vai restar para eu declarar quem? Tempo ligado, ton, ponto. Agora é um temporizador, é um pisca-pisca normal, galera. E a saída lamp recebe true, tá? Então, habilitei, ele já liga a lâmpada. Quanto tempo ele desliga, quanto tempo ele liga, quanto tempo ele desliga. Então, já vou partir com ele ligado, né? Então, aqui, só para ilustrar, eu não vou colocar o seguinte, vou colocar add pos. Se houver uma transição de subida no pino in, eu ligo o temporizador de ligado e ligo a lâmpada. Senão podia dar confusão de sempre a lâmpada ficar ligada. Agora vamos lá. Se tempo ligado, ponto Q, for verdadeiro, já terminou a contagem de tempo. Aí eu vou aproveitar aqui, vou desligar o temporizador, vou desligar a lâmpada, ops, e vou ligar o tempo desligado, tá? Que é o segundo temporizador, né? TON, ótimo. Tempo desligado, ponto in, recebe true. Né? E aí, beleza, vamos de novo aqui. Deixa eu aproveitar esse código. Quando o tempo desligado for verdadeiro, então eu vou desligar esse tempo, perdão, vou desligar esse tempo. De novo eu vou ligar a lâmpada e de novo eu vou ligar o tempo 1. Aí ele volta no de cima e fica pulando entre esse if e depois esse e esse e esse. Tá certo? Claro, a gente não determinou ainda a frequência, não determinou nada ainda. Fiz a lógica, desliga e desliga, né? E aí falta só uma coisinha aqui, ó. If o in for falso, se o cara desabilitar a entrada do bloco de função, então aí, claro, obviamente,
Opa! Eu desligo tudo, né? Desligo tudo. Opa, entendi. Desligo tudo aqui. Vamos lá. Falso, falso, falso. Então, começou a transição, teve uma transição de subida no pino de entrada in, ele começa a piscar. Se eu desliguei a entrada in, ele para de piscar e desliga tudo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. E o preset time desses temporizadores? Não é verdade? Né? Quanto tempo que eles vão ficar em verdadeiro? Quanto tempo que eles vão ficar em falso? Né? Isso é algo importante. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou encaminhando a frequência, tá certo? Estou encaminhando a frequência. O pino de entrada é a frequência. Então, eu preciso transformar essa frequência em período, tá certo? Transformar a frequência em período e depois em tempo. Então vamos lá. Período recebe o pino de entrada f dividido por 2. Tá? Aí ele vai dar, por exemplo, coloquei a frequência de 1 Hz, vai dar 0,5. Tudo bem? Agora, o período em segundos vai ser igual. Olha só, o período, que é meio, que é 1, que é 2, período, né? Vezes 1000, vou explicar por quê. Real to time, período vezes 1000. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Imagine que o período, que a frequência é 1 Hz. O período vai ser, perdão, aqui é 1 sobre f, né? O 1 sobre f. Tá? O período é 1 sobre f. Vamos supor aqui, então, só para ilustrar, que a frequência seja 2, né? 2 Hz. O período vai ser 500 mili, tá certo? 500 mili. Concorda? Um período 500 mili. Então, vai ficar 250 mili ligado, 250 mili desligado. Né? Então, o que a gente vai fazer? Período 0,5, né? 0,5 segundos, ou 500 mili. Então, eu vou ter que transformar isso para milissegundo. Então, eu vou pegar o período, multiplicar por 1000 e dividir por 2, porque é esse período t que eu vou colocar dentro, desculpa, no preset time do meu temporizador. Né? Fiz uma confusão aqui, mas vamos lá, com calma de novo. Período é 1 sobre a frequência. O período em milissegundos é o período vezes 1000 dividido por 2, ou seja, meio período, né? O preset time. Ou poderia até deixar, vamos deixar aqui para depois, ó. Né? E aí eu coloco tempo ligado, ponto, preset time é igual período de segundos dividido por 2. Então, nesse caso, vai ser 250 mili. E aqui também, tempo desligado, período t dividido por 2. Né? Vamos colocar aqui dentro de um parênteses. Muito bem. Muito bem. Tá? E aqui eu faço a chamada do bloco. Tempo ligado, tempo. Vou explicar novamente. Desligado. Seguinte, a entrada preset time do temporizador, né, quando não é um número fixo, ela é dada em milissegundos, tá certo? Em milissegundos, tá? Preset milissegundos. Então, eu pego o período, que é 1 sobre a frequência, multiplico por 1000, tá certo? Aí eu tenho o período em milissegundos. Concordam? Período em milissegundos. Só que o tempo de ligado é o período em milissegundos dividido por 2.
Concorda? Né? O tempo ligado é o período em milissegundos dividido por 2. E o tempo desligado é o período em milissegundos também dividido por 2, porque metade do tempo é ligado, metade do tempo é desligado. Entenderam agora? O preset time do temporizador tem que ser dado em milissegundos, quando eu associo a ele uma variável. Portanto, eu tenho o período em mili, e o tempo ligado é metade do período em mili, e o tempo desligado é a outra metade do período em mili. Né? Aí a gente eh, passa para os temporizadores o tempo que eles devem ficar ligados e desligados. O tempo de ligado é metade do período e o tempo de desligado também é metade do período. Então, aqui, ó, para evitar confusão, eu vou fazer o seguinte: if f maior que zero, then isso. Por quê? Olha só, vamos supor que eu carreguei o programa no CLP, liguei o CLP. Ele vai rodar essa linha aqui, só que a frequência é zero, porque eu não passei nenhum valor para o F da frequência. E ele vai ficar 1 sobre zero. Vai dar indeterminação, o CLP não vai funcionar. Então, eu só posso fazer uma divisão se o denominador for maior do que zero. Porque senão isso aqui dá uma indeterminação e o CLP fica em Service Mode. Tá? Então, agora, vamos ver. Período em que? Real. E o período T, ele é time, porque eu fiz a conversão real to time. Olha só. Portanto, período T é uma variável do tipo time, milissegundos. Né? Não é? Aí eu fiz, ó, essa, por quê? Porque eu vou ligar o período T direto aqui. Então, real to time. Vamos ver se vai dar erro aqui, né? Acabei de pensar nesse pisca aqui, estou implementando na minha cabeça aqui. Então, claro, pode ser que dê erro, é normal, a gente corrige. Está compilando. Legal. Demorou um pouquinho. Compilou a biblioteca, parece que não deu erro. Vamos ver se vai funcionar. Uai, como que eu vou ver? Vou fazer o seguinte, vou usar o bloco num programa, em Ladder primeiro. Né? Então, venho aqui, o programa chama PID, né? Adicionar objeto, program, new program, teste JP, em Ladder, tá? Em Ladder, em Ladder. Primeiro de tudo em Ladder. Agora não tem nada a ver mais com a biblioteca. Ela já está pronta, está desenvolvida. Agora nós vamos fazer um programa em Ladder e usar a biblioteca. Eu acho que fica mais claro no primeiro momento usarmos em Ladder, né, para vocês verem os blocos. E aí depois a gente implementa em texto. Né? Coloquei para 100 milissegundos e vamos lá. Quem que eu vou usar? Um function block. Qual function block? Como que chama mesmo? Pisca, pisca. Aqui ele aqui, ó, da biblioteca Inatel, bloco para implementação do pisca-pisca. Olha aí, ó, tá aí. Né? Esse enable é default, todo bloco que ele cria com esse enable, mas eu vou tirar. Botão direito, delete enable. E o in vai ser uma variável liga. F, a frequência, vai ser quanto? Sei lá, 1 Hz. E lamp vai ser uma saída chamada lamp1. Tá? Tem que declarar quem? Liga e lamp1. Liga e lamp1, ok. Né? Declarei, vou transferir. Então é um bloco pisca. A hora que o liga for verdadeiro, ele começa a piscar, o liga for falso, ele para, né? Vamos ver se vai dar certinho isso aí que eu implementei, né? Se não, a gente volta lá, muda, não tem problema nenhum. Volta aqui, testa, é assim mesmo. Né?
Legal, vamos lá? Então, Monitor Mode. Vou pôr aqui Watch Window. Bom, o que me interessa é o lamp e o liga. Vamos lá? Legal, ó. O que que acontece? Ele está piscando, ó, com frequência de 1 Hz. Concorda? Né? Olha o que que a gente pode fazer. Deixa eu desligar aqui o liga. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Em vez de colocar um número fixo, vou colocar uma variável chamada freq. E aí, essa variável chamada freq é uma variável real, perfeitamente. Né? Salvamos, transferimos. Aí eu posso ligar, mudar a frequência, voltar. Né? Agora, a frequência não é um valor fixo. Mas também não vai dar erro no bloco, porque eu amarrei lá if f, que é a entrada do bloco, maior que zero. Né? Então, vejam bem aqui. Ó. Agora eu tenho mais uma freq aqui. Então, vou colocar 1 Hz. Liguei. 1 Hz. Pá, liga. 1, 0, 1, 0. Beleza. Vou desligar. Vou por 2. Opa, vamos ver? Pá, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esse delayzinho, na verdade, é por causa da simulação, né? Vou colocar meio Hz. Vamos ver se vai dar certo? 0,5 Hz. Ficar bem devagar. 0, 1, 0, 1, 0. Beleza? Então tá aí, ó, implementado. Né? Implementei o meu bloco pisca-pisca e usei em Ladder. Meu programa é em Ladder, eu usei em Ladder. Não tem problema nenhum. Né? Só que eu não quero usar em Ladder. Tá? Eu quero usar em texto, porque o texto que é o programação de verdade. Né? Então, venho aqui, vou apagar esse Ladder aqui que não tem nada a ver. DDObject, Program, New Program. Teste, JP testou. Claro, vou mudar aqui para texto, já tem um alívio enorme de mudar para texto estruturado, né? Ladder, meu Deus. E vamos embora. Vamos fazer agora. Né? Mesma coisa. Só que agora, assim como no temporizador, cada bloco que eu inserir ele tem que ter um nome. Não é verdade? Que não pode ser pisca-pisca, porque pisca-pisca é o nome da função. Né? Então vamos lá, ó. Se o liga for verdadeiro, traduzir aquilo lá de ladder. Then, bloco pisca 01. E aí, vamos lá. Liga booleano. E aqui é um bloco do tipo pisca-pisca. Ponto in recebe true. Tá? E o bloco pisca 01.f recebe frequência, freq. Tá? If liga igual a falso, then o que eu faço? Recebe falso, eu desligo a entrada do bloco. Beleza. Legal. Então, aqui, bloco pisca 01, abre fecha parênteses, e a minha lâmpada 1 recebe a saída do bloco. O bloco pisca 01.lamp. Tá certo? Então, é a mesma coisa que eu coloquei no ladder lá, ó. Né? Desligo a entrada do bloco. Ligo a entrada do bloco e passo frequência, que eu vou determinar pelo watch window. Né? Vamos ver aqui, frequência real, né? Claro, e lâmpada booleano. Muito bem. Vamos transferir aqui para a gente ver. Deixa eu só mudar aqui o cycle time do programa, né? Para a gente, como trata de tempo, é importante, né? Senão dá confusão.
Vamos ver? Já está no meu CLP, Monitor Mode, freque, lâmpada e liga. Qual que é a frequência? Vamos por 1, botão liga. Aí, funcionou, né? Funcionou em texto estruturado, porque o bloco está pronto. Se eu vou usar em texto, se eu vou lá usar em Ladder, em qualquer outra linguagem, não importa, o bloco está pronto. Zerei o bloco, frequência 2, liga. Então, no primeiro momento, pode dar até uma confusão, saber a entrada do bloco, o liga do programa, tá? Mas isso é questão de costume, é só entender bem, fazer as anotações, implementar, que isso se resolve, né? E agora, 0.5, implementação em texto estruturado, liga, acabou. Está funcionando, tá? É atenção nas variáveis, né, do bloco, de entrada do bloco, de saída do bloco, conversão real, time, enfim, tá certo? Legal, funcionou, né? E aí, então, isso aí não tem limite. Vocês podem implementar, né, a função que vocês quiserem dentro de um bloco de funções, né? E aí que tem o exercício final da injetora, o grande finale do exercício para a nossa prova, né? Vai ser a preparação para a prova. Então, é uma injetora que envolve entrada analógica, saída analógica, claro, temporizadores, bloco de função, máquina de estado e tudo mais. Então, esse é o exercício final, né? Inclusive, ele pede para implementar. Deve desenvolver uma única função nas duas etapas. Deixa eu ver aqui. Etapa 3. A etapa 3, olha aqui a etapa 3. A etapa 3 deve ser implementada usando o conceito de biblioteca. Prova, isso é prova, né? Então, vou usar a etapa 3 no conceito de biblioteca. Isso caiu na prova, tá certo? Então, é para quebrar a cabeça realmente, né? É para perder os neurônios aí e os cabelos. Tá bem, pessoal? Mas vale a pena, né, que a gente está encerrando o nosso curso de automação 1 de CLP, então vale a pena a gente se preparar bem aí para esse exercício. Tá joia? Então, um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, que não vai ter, né, que é o último vídeo da disciplina. Um abraço, obrigado.